bem-vindos e bem-vindas à nossa live de correção de algumas questões da prova do CNAE, a primeira prova que foi aplicada agora no primeiro semestre, pelo Conselho Federal de Contabilidade, para aqueles contadores que queiram atuar no mercado de auditoria independente no Brasil, né, devem submeter-se a essa prova de tal forma que consigam, pela aprovação, obter o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. Como a Viviane falou, nós temos um curso, né, que ele não é um curso que só prepara o profissional contador, a profissional contadora para a prova do CNAE, mas também forma profissionais, auditores independentes que queiram atuar efetivamente e na prática no mercado de auditoria independente aqui no Brasil. Então, para nós é uma honra, nós já temos uma parceria aí, eu com a Viviane, particularmente, eu com a Escola Superior, já de muitos anos, né, Viviane? De hoje. Então, é sempre uma honra, um prazer poder trocar essa experiência e contribuir, né, com aqueles que desejam atuar no mercado de auditoria independente, sendo que o primeiro passo é justamente esse, né, fazer a prova do CNAE, passar na prova e obter o registro no CNAE para que possa, então, atuar de maneira legal, né, com respaldo jurídico pelo Conselho Federal de Contabilidade no mercado de auditoria brasileiro. Bom, eu vou primeiro falar do edital da, da segunda edição da, da prova, que vai ser realizada agora em novembro, a segunda edição. A primeira se não me falha a memória, foi em maio, Viviane. Acho que foi em maio ou junho, por aí, mas foi no primeiro semestre, eu não tenho certeza do mês, se foi maio ou junho, mas e a segunda edição vai acontecer agora no mês de novembro. Então, vamos falar um pouco do próprio edital, porque eu quero dar já umas dicas aí que são importantes para quem vai submeter-se aí à prova, né, a partir do estudo do próprio edital, porque faz uma diferença enorme a compreensibilidade, a compreensão apropriada dos termos do edital da prova. Legal? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui na tela o edital da segunda edição, tá? Aqui, edital, exame de qualificação técnica, auditoria e perícia. Número 2, porque é segundo semestre, né? O número 1 ocorreu no primeiro semestre. Eu grifei aqui em amarelo algumas partes desse edital que merecem uma atenção nossa. Também que eu passei demais aqui. Eu vou ser breve nessa questão do edital, né? Deixa eu voltar para o início aqui. Meu computador, às vezes, é meio ligeirinho. Vamos lá. Vejam bem, a prova, para quem já tem o CNAE, qualificação técnica geral, o QTG, e quer obter os demais registros, os demais CNAEs, o CNAE CVM, caso o auditor que já tenha o CNAE QTG queira atuar junto a companhias de capital aberto, que são reguladas pela CVM, né, devem submeter-se à prova específica do CNAE CVM, assim como aqueles que querem atuar no mercado de auditoria
de instituições financeiras devem submeter-se à prova do CNAE específica do Banco Central do Brasil, setor de seguros, a prova específica CNAE SUSEP e a Previc, Previdência Complementar, a prova específica da Previc. Então, para quem já tem o KNAE QTG, não precisa mais fazer, lógico, a prova do KNAE QTG, basta submeter-se às demais provas. O curso que nós temos, que é um curso de 40 horas, que a Viviane vai falar um pouco ao final da nossa live, ele prepara o profissional. Primeiro, ele forma auditores independentes para atuar na prática, né? Mas também prepara o profissional para as provas do CNAE QTG, a qualificação técnica geral, e também prepara, tá, para a prova específica do CNAE CVM. Legal? Então, o nosso curso ele alcança o QTG, a qualificação técnica geral, e a prova específica para quem tem o QTG, a prova específica da CVM. Então, atende aí a essas duas provas específicas, o QTG e a da CVM. Legal? Mas as provas, elas serão realizadas, lógico, em dias diferentes, e é importante ficar atento, tá, ao período de inscrição, que se encerra no dia 5 de outubro, tá? Começou dia 4 de setembro e se encerra no dia 5 de outubro, tá bom? Ficar atento aí a quem, para não perder aí o período de inscrição. Além disso, tem algumas outras informações aqui importantes que eu grifei aqui, para que possamos alertá-los, e tem relação direta, lógico, com a própria prova, né? Só um segundo, por gentileza, que a gente chega lá. Se eu acelerar aqui, ele vai embora, né? Então, a prova de qualificação técnica geral, ela vai ocorrer no dia 6 de novembro, e a prova específica para quem quer atuar em instituições, em companhias de capital aberto reguladas pela CVM, o CNAE CVM, no dia 8 de novembro. Então, datas diferentes, mas o tempo de prova, o horário da prova é o mesmo, das 14 às 18 horas. Então, temos aí 4 horas para a realização da prova. As questões objetivas e as questões dissertativas. Não achem que esse tempo é um tempo muito longo ou extenso, que dá tempo, porque, dependendo da prova, principalmente as questões dissertativas, a sua resolução demanda tempo. Às vezes a gente leva mais que uma hora, entre uma hora e meia, para responder 2 questões dissertativas. Eu queria chamar a atenção que é admitido o uso de calculadora, de máquina calculadora. Então, quem vai fazer a prova pode levar aí uma máquina calculadora, desde que essa máquina ela não armazene texto, tá? Então, tem que ser aquelas máquinas simples, que não armazenem texto. Se armazenar texto, isso aí vai ser recolhido no início vai ser proibido o seu uso. Legal? O que mais nós temos aqui de importante? Pois bem, as provas, tanto a de qualificação técnica geral quanto a específica para a CVM, ela contempla 25 questões objetivas, e cada questão objetiva vale 2 pontos, e 2 questões dissertativas. O peso maior
tá? É dado as duas questões dissertativas, pois cada questão dissertativa vale 25 pontos. Olha só, né? Então, duas questões apenas, que são as dissertativas, valem 50% da nota final, tá? E as outras 25 questões objetivas, cada uma vale 2 pontos, total de 100 pontos, que seria o 10, né? Agora, vejam bem, uma observação importante, as questões dissertativas, elas só serão objeto de correção por parte da banca examinadora da prova, se e somente se, tá, o contador, a contadora que se submeteu à prova tiver acertado no mínimo 15 das 25 questões objetivas. Se o profissional não tiver acertado 15 das 25 questões objetivas, a banca examinadora nem vai perder tempo analisando as questões dissertativas, tá? Então, já é reprovação automática. Legal? Então, muito cuidado com as questões objetivas e também com as questões dissertativas, por elas terem um peso maior do que as objetivas. Porém, as dissertativas só serão corrigidas se o profissional acertar aí no mínimo 15 das 25 questões objetivas. Bom, sobre as questões dissertativas, pessoal, olha só, será por meio das questões dissertativas que a banca examinadora vai avaliar a língua portuguesa que foi aplicada pelo profissional ao responder cada uma das questões dissertativas. Então, muito cuidado com a gramática, a língua portuguesa aplicada, né, na resolução de cada questão dissertativa, porque isso será analisado de forma bem específica pela banca examinadora. E, ao responder também as questões dissertativas, procurem ser o mais coerente, né, o mais coerente possível, o mais objetivo possível na resposta. Procurem não fugir da questão, do objeto da questão na resposta, na tua resposta. Então, seja objetivo, coerente, faça uso da língua portuguesa de maneira apropriada, da gramática de maneira apropriada. E outra coisa, quando forem transcrever da folha rascunho para a folha final de resposta, tanto as questões dissertativas quanto as objetivas, procurem não rasurar, tá, a folha de resposta, tanto da questão dissertativa quanto da objetiva, porque senão vai ser anulado, vocês irão perder a questão. Uma outra dica importante para a questão dissertativa é a escrita. A escrita ela deve ser legível, tá? Procurem escrever com letra legível, que dê para que a banca examinadora, né, para que a banca examinadora consiga compreender o texto que será objeto da tua resposta para cada uma das questões. Você terá que responder cada questão dissertativa entre 15 a 30 linhas. Você terá que responder no mínimo 15 linhas para responder cada questão e no máximo 30 linhas.
deve ser sua resposta. Então, você tem que ser muito coerente, muito objetivo, fazer uso de uma linguagem que seja acessível, compreensível, para quem vai ler o texto, né, objeto da resposta da questão dissertativa. E a língua portuguesa, tá? Gramática, concordância verbal, pontuação, a grafia, enfim. Então, isso é muito importante e sem rasura. Rasurou, dançou. Legal? Então, eu acho que era isso que eu queria tratar do edital. Então, não, tem mais a questão do conteúdo do conteúdo programático da prova, né? Para quem vai fazer a qualificação técnica geral, QTG, o conteúdo ele é bem extenso, tá? É um conteúdo bem extenso, mas ele não assusta se você estudar, se você se preparar bem, né, ao longo desse período de tempo que você terá para estudar, né, para se aprimorar, enfim, você consegue fazer a prova um tanto quanto tranquilamente, né? Eu diria, mas tem que estudar muito, tem que se preparar bem, tem que ter aí uma disciplina muito grande relacionada aos estudos, e nós, da Escola Superior, estamos aqui para ajudá-los nessa empreitada, né? Eu, a Viviane, a Escola Superior, de uma forma geral. Então, está aqui o conteúdo programático no anexo 2 do edital, para quem vai fazer a prova de qualificação técnica geral, né? É um conteúdo muito extenso. Basicamente, pessoal, todas as normas de auditoria independente, inclusive algumas específicas, que se aplicam a segmentos específicos, como é o caso de normas de auditoria que se aplicam a empresas do setor elétrico, né? Que atuam nos segmentos de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Então, tem normas de auditoria específicas para esse setor e para outros setores também. Isso na qualificação técnica geral, tá? Então, olha aí a quantidade de normas, né, que temos que estudar. Então, temos que começar o estudo o quanto antes, porque o conteúdo ele é extenso, tá? Então, quanto antes o profissional iniciar seus estudos, mais fácil, né, talvez se tornará para ele, né, a prova de qualificação técnica geral. Quem já fez a prova de qualificação técnica geral a- vai se submeter lá à prova da CVM. A prova da CVM é mais enxuta, né? Porque o profissional já passou pela qualificação técnica geral, né? Olha só, nós temos aqui o comunicado técnico SC02, que trata do relatório sobre a aplicação de procedimentos previamente acordados para atendimento ao despacho número 514/2012 da ANEEL. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência que regula o setor elétrico no Brasil. Então, é uma norma de auditoria específica para atender a um ato normativo igualmente específico do órgão que regula o setor elétrico no Brasil, que é a ANEEL. Então, tem que começar os estudos muito cedo. Nós temos uma outra norma aqui, por exemplo, específica para entidades supervisionadas pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aquelas entidades que detêm planos de saúde próprios, que oferecem ao mercado em geral, como é o caso aqui do Comunicado Técnico de Auditoria de número 7, que trata da emissão do relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas de entidades supervisionadas pela ANS.
a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão que regula o setor, esse setor de planos de saúde, né, detidos aí por entidades, principalmente médico-hospitalares. Então, é um conteúdo muito extenso, tá? Está aqui no anexo 2. Então, já o conteúdo da prova específica KNAI e CVM, ele não é tão extenso, mas ele requer também um estudo, ele não é tão extenso quanto KNAI e QTG, mas ele requer uma dedicação aí do profissional que vai submeter-se a esse tipo de prova com bastante antecedência e uma dedicação específica para que ele possa efetivamente conseguir aí o sucesso nessa prova. Legal? Então, dito isso, vamos para a prova. Vamos corrigir algumas questões da prova do KNAI.